Reflexão sobre a carta aos Romanos. Hoje o capítulo 3, lemos o versículo 28, diz a palavra: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Meus irmãos, estamos vivendo em dias solenes e decisivos. Nunca a lei de Deus foi tão espezinhada e sua palavra tão atacada. Ao mesmo tempo, nunca se ouviu falar tanto da necessidade de reavivamento e reforma no meio do povo de Deus. Mesmo sabendo que vivemos nos últimos dias desta terra de pecado, parece que os sentidos da grande maioria dos cristãos estão amortecidos. A cada novo acontecimento da natureza, uma luz vermelha é acesa e as pessoas parecem manifestar maior interesse em Deus e no que dizem as profecias, ou em preocupar-se com as condições climáticas e o que dizem os cientistas. Há um clima de suspense em todo o planeta, despertado pela pandemia e pelos últimos acontecimentos. Não precisa, porém, ser assim conosco, dado o conhecimento profético que possuímos, que, como um sonido de trombeta, nos diz: Cristo em breve voltará. As considerações de Paulo a respeito da santa lei de Deus têm sido falsamente interpretadas por muitos, exatamente como nos advertiu o apóstolo Pedro. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, ele diz: Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aquele que foi escolhido para escrever a maior parte do Novo Testamento, de forma alguma colocaria em dúvida o caráter imutável de Deus. A lei dos 10 mandamentos, bem como toda a Escritura, revelam o caráter divino, que de maneira alguma pode ser mudado, como está escrito: Porque eu, Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. É justamente agora que Deus requer de seus filhos perfeita obediência, a mesma que conferiu aos antigos o título de heróis da fé. A perfeita obediência, no entanto, não se trata de justificação pelas obras da lei, mas da justificação mediante a fé em Cristo Jesus, que é aquela que transforma o desonesto em honesto, que muda um temperamento agressivo e vingativo em um trato amoroso e gentil, que purifica o que era impuro, que faz de uma vida sem esperança em uma vida que espalha esperança. É impossível experimentar a conversão sem arrependimento e desejo de mudança, e essa mudança envolve o abandono do pecado, que nada mais é do que a transgressão da lei. A lei de Deus, portanto, é um espelho que reflete nossa imperfeição e necessidade de um Redentor, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo 20. Cristo morreu como nosso substituto, como o único que cumpriu a lei de Deus com perfeição. Em aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, crendo em seu perfeito sacrifício, somos cobertos por sua justiça e passamos pelo poder do Espírito Santo a seguir os seus passos. No tempo final do grande conflito foram confiados oráculos de Deus aos adventistas do sétimo dia. Como último corpo de Cristo, é nosso dever proclamar a todos os cantos da terra as 3 mensagens angélicas, pregando a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina. Através do apóstolo Paulo, Jesus nos exorta a comunicarmos ao mundo que é chegada a hora do seu juízo, que tem como base jurídica a lei dos seus mandamentos. Como cristão adventista do sétimo dia, não posso calar tão urgente mensagem. Muitos estão perecendo sem receber a alentadora e maravilhosa promessa: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse Jesus em São João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Amados, esta promessa e o Evangelho em um único verso deveria sempre preceder o ensino profético.
porque toda profecia aponta justamente para o amor de Deus, cuja lei bem o representa. Em face disso, podemos concluir como Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3, versículo 31. Queridos, que a nossa vida regida pelo Espírito de Deus seja uma confirmação de sua boa e santa lei. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai que habita nos céus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra qual foi o objetivo da morte de Cristo Jesus e qual o propósito da lei. Por isso entendemos que precisamos da lei porque ela nos mostra o pecado, mas acima de tudo nós precisamos de Cristo Jesus porque Ele nos salva do pecado. Nos ajude, Senhor, a entender plenamente a tua palavra e não rejeitar nenhum desses princípios, porque precisamos deles para a nossa salvação. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, transforma-nos pelo poder do teu Santo Espírito, para que possamos obedecer a tua santa e perfeita lei. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.